Então vamos lá, pessoal. Hoje, na verdade, já faz tempo eu tenho pensado, orado a respeito de algumas coisas. Nós vimos aqui, por exemplo, o vídeo do casal Custódio, né? Lá na Espanha. O Ademir falou e frisou bem que a Europa ela está andando em um caminho longe do cristianismo. E quando eu olho para o desafio que Deus tem para nós como igreja, de sermos o povo de Deus, de mostrarmos realmente qual é o caminho em Cristo, aquilo que as crianças falaram aqui no seu vídeo, até eu fiquei pensando se próxima vez que eu for dar aula sobre vida de Cristo, vou levar essas crianças, gente. Falam dos milagres, falam quem Ele é, falam o que Ele fez na cruz, não precisa mais nada disso, é isso só que a gente precisa mesmo. E o grande desafio é que a maior parte das pessoas ali fora não está disposta a ler a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? A maior parte das pessoas ali fora até está disposta a olhar para a nossa vida, para olhar como agimos, como fazemos, mas a maior parte delas não está disposta a ler a Bíblia. E eu fiquei pensando já há 2 semanas a respeito de que grande desafio Deus tem para nós. Porque eu e você temos que mostrar o Evangelho sem necessariamente dizer para as pessoas lerem a Bíblia. Depois que elas entenderem o Evangelho, talvez elas estejam dispostas a olhar para a Bíblia, mas antes disso não. Então esse é o nosso grande desafio. E aí eu olho para a minha vida e eu digo, Deus, tu tem muita coisa para arrumar aqui. Se sou eu um dos teus mensageiros, nossa Deus, tu tem um trabalho gigantesco. Né? Não poderia eu estar no teu lugar porque eu não teria força suficiente para isso. E aí eu comecei a buscar no Antigo Testamento e no Novo Testamento pessoas que passaram pela mesma pressão que você e eu passamos, de sermos o povo de Deus para um povo que às vezes não está muito aí para Deus. E aí então nós temos vários desafios. E aí eu quero hoje compartilhar uma dessas histórias, talvez mais adiante a gente compartilhe outras, mas talvez a primeira dessas histórias, que está lá no livro de Gênesis, não é o primeiro, porque o primeiro foi o avô do cara que nós vamos olhar hoje aqui. Mas foi na vida de Jacó que Deus queria trazer 12 filhos, que seriam a referência para a nação de Israel, seriam conhecidos como as 12 tribos, os seus 12 filhos. Até mesmo o nome de Jacó foi mudado, não era mais Jacó, ele se tornou Israel, e foi esse todo o embrião de uma nação que Deus traria para ser o seu representante. E Deus teve que trabalhar na vida desse cara, assim como teve que e tem que trabalhar na nossa vida. Eu botei essa foto aqui porque eu acho que é uma das questões mais marcantes da história de Jacó. Eu não sei se você está podendo ver ali, mas está acontecendo um embate. Os dois estão lutando. Volta e meia eu gosto da internet de olhar alguns memes, e tem uns canais que eu olho e vejo os memes, e tem um específico que eu achei muito engraçado, e inclusive eu estava pensando nesse personagem e na história dele para nós compartilharmos. E aí um dos memes dizia assim: o anjo olhou para Jacó e disse, não temas. Jacó olhou para o anjo e disse, eu ia te dizer a mesma coisa, né? Então, os dois iam entrar num embate. E essa, para mim, é uma luta marcante. Sabe por quê, gente? Porque, no fundo, se você é um pouquinho parecido comigo, de vez em quando você luta com Deus também. Jacó só fez algo que você e eu, muitas vezes, fazemos. Nós brigamos às vezes com Deus, nós brigamos com os propósitos de Deus, nós brigamos com alguns planos que Ele tem para nós, nós brigamos com Deus a respeito de algumas circunstâncias na nossa vida, e volta e meia a gente dá uma de Jacó. A gente diz, Deus, não sei se eu quero, te bota aí e vamos ver se a gente se acerta. E isso é muito interessante. Então já abra a tua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 32. Nós vamos olhar essa parte icônica da história de Jacó. Gênesis 32, vai começar lá do versículo 22, tá? Então diz assim:
Naquela noite, daqui a pouco eu dou todo o contexto para você, tá? Então, segura aí, nós vamos ler o texto, depois nós vamos olhar todo o contexto. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Anota aí. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixa-me ir, o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Esse é um episódio icônico. Você diz assim: cara, qual é o propósito desse negócio? Está lá um homem, foi escolhido por Deus, foi abençoado por Deus, está atravessando sozinho um vale do qual ele vai agora, enfrentar uma vida diferente, em um lugar diferente, em circunstâncias diferentes. Me aparece um anjo e luta com ele. É, no mínimo, uma leitura estranha. E eu concordo com você. Se nós estudarmos separadamente e isoladamente esse texto, ele é um tanto estranho, um tanto enigmático, e às vezes ele até soa meio sem sentido. Isso é verdade. Por isso eu defendo que, se você vai ler a Bíblia, não perca nenhum dos pormenores, porque tudo está explicado, tudo está conectado, tudo está junto. Esse negócio de ler parte da Bíblia não funciona. Eu vou assistir um filme, mas eu vou assistir 5 minutos da primeira parte, eu vou assistir 3 do meio do filme e vou assistir o final. Eu vou dizer: cara, você não vai entender muita coisa, tá? Mas quer fazer isso, faça. Por isso que a Bíblia não é para ser estudada em partes. Ela tem que fazer sentido no seu todo. Vamos dar uma olhada então na perspectiva da vida desse homem, Jacó. E talvez, quem sabe, entender um pouquinho desse episódio peculiar da sua vida. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu não sei se você conhece a história de Jacó. Então você diz assim: talvez eu não conheça. Não tem problema, você começa a ler a partir ali de Gênesis 27, 28, e você vai conhecer toda a história dele, tá? Vai até o capítulo 50, porque ele ainda vai para o Egito, um monte de coisa vai acontecer na vida dele, tá? Vai ler, então, metade do livro de Gênesis praticamente é a história desse cara e da família dele. E depois todo o resto também. Tá bom? Mas primeira coisa interessante é que, se olharmos a vida de Jacó, lutar foi a dinâmica da vida dele. Abra Gênesis 25, volta aí um pouquinho, e vamos ler os versículos 22 e 23, que eu disse que é ali que começa a história dele, né? Exatamente. Versículos 22 e 23 do livro de Gênesis, capítulo 25. Vamos pegar o 21, para a gente pegar o contexto ali. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos, isso mesmo, eram gêmeos, tá? Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Versículo 23, disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já
desde suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Jacó começou lutando no ventre da sua mãe. Então o episódio de Jacó lutar com um anjo não é nada novo na vida dele, tá? Ele lutou a vida inteira. Ainda no capítulo 25, versículo 25, diz assim: o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. A palavra Jacó, no hebraico, significa aquele que agarra o calcanhar. Mas depois ela ficou pejorativa, porque ela era usada para aquele que puxa o tapete do outro. Então é aquele que age de forma ardilosa, que engana. Jacó nasceu lutando no ventre da sua mãe e depois tentando ser o primeiro a nascer junto com seu irmão. Quando trouxeram um, o outro já estava ali agarradinho, lutando com ele. O versículo 28 desse mesmo capítulo diz assim: Isaque preferia Esaú, que era o pai dos dois, tá? Então Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças. Rebeca preferia Jacó. Ele já cresceu em uma família onde ele aprendeu que tinha que lutar mesmo. Ele tinha que lutar porque ele não tinha o amor do seu pai. E o seu pai preferia sempre o seu irmão. Você tem irmão aqui? Tinha alguém preferido na tua família? Mas aqui mostra que Jacó estava constantemente em modo de luta na sua vida. Era um modo de luta dentro dele mesmo. Ora com inimigos reais, ora com a sua própria mente, como uma espécie de esquizofrenia. E aí eu lembrei daquele personagem do Senhor dos Anéis, o Gollum, que está lá numa caverna e ele debate com ele mesmo a todo momento porque ele quer preservar o seu precioso. E às vezes o Gollum briga com ele mesmo, e às vezes ele briga com qualquer um que vai entrar na caverna ali, quando ele consegue brigar com isso. Lutar era a forma de vida que Jacó conhecia. Ele não tinha qualquer outra possibilidade. Então Jacó, desde cedo, ele passou a disputar com seu irmão a aprovação e o amor do seu pai. Jacó era ambicioso, ele queria tudo. E então lutar foi a única forma que ele encontrou na sua vida de conseguir todas as coisas. Ele queria o amor do seu pai, ele queria a honra da liderança da família, porque ele lutava com a primogenitura, e aí você vai descobrir que ele e Esaú brigavam constantemente, né? Ele queria a herança do seu pai, e o reconhecimento que viria com a bênção da primogenitura. Ele era um homem que cresceu lutando para ser abençoado. E era a única forma que ele conseguia de ser abençoado, era fazer isso. Ele comprou a primogenitura do seu irmão, em uma situação bem estranha. O irmão chega em casa faminto, não tinha conseguido caça, ele tinha feito uma boa sopa de lentilhas ali, e seu irmão estava com fome, disse: me dá um pouquinho disso aí. Ele disse: só se tu me vendeu o direito de ser primogênito. Tá bom. Não sei se Esaú realmente levou aquilo a sério, Jacó levou aquilo a sério. Será que os dois iam dizer: agora a gente tem que ir lá conversar com o pai para concordar? A gente não sabe exatamente, mas ele fez esse ato simbólico. Ele comprou do seu irmão o direito de ser o primogênito com uma sopa de lentilhas. Foi um ato tolo, foi um ato estranho, que nem mesmo o irmão dele levou isso muito a sério. E isso ainda está no capítulo 25, no versículo 29 ao 34. Tarefa para você ler em casa, tá bom? E Jacó então descobriu que talvez a sua tática não deu muito certo. O irmão não levou aquilo muito a sério, nem o pai levou muito a sério. Porque quando o pai está em um momento em que ele acha que vai morrer, mas ele não morre, mas ele achou que ia morrer, aí agora vem aquele negócio, né? Todo homem gripado acha que vai morrer, né? É isso, né? O homem está gripado, diz: junta a família aí, vou dar as minhas últimas palavras, né? Então, a gente descobre que isso é desde cedo esse negócio. O homem adoece e acha que vai morrer. Pronto, agora fui. Eu vou descobrir que Isaque não morreu, tá?
no máximo pegou ali um influenza, alguma, não, estou brincando, a gente não sabe o que ele pegou. Mas, tanto que o pai, em um desses momentos, ele diz assim, meu filho, o filho mais velho, o Esaú, vai pegar uma caça boa, depois de caçar e preparar para mim essa caça, eu vou te abençoar. E o irmão disse, não deu certo. Não consegui convencer meu pai nem meu irmão com aquele negócio da sopa, do ensopado de lentilha. E aí ele junto com a mãe fazem toda uma maquinação para roubar do irmão a sua bênção. Então, ele tinha um plano audacioso. E ele iria mostrar ao seu pai que ele queria o privilégio de ser o filho preferido. Aonde está isso? Gênesis, capítulo 27, do versículo 1 a 4. Nós vamos ler só um pedacinho aqui que diz assim, tendo Isaque envelhecido, os seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaque, já estou velho, não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, vá ao campo, caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Versículo 18 desse mesmo capítulo, ele se dirigiu ao pai agora, Jacó vestido de Esaú, tá? Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho, eu fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma o que eu cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho, como encontrou uma caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto. Ele estava desconfiado, né? Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Esaú, bom, leia lá que você vai ver toda a artimanha que ele fez. Isaque perguntou-lhe outra vez, você é mesmo Esaú? Ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me a sua caça, para que eu coma e o abençoe. Então ele fez uma artimanha diante de seu pai. Jacó queria, desejava e achava que até mesmo por meios fraudulentos, ouvir do seu pai uma bênção, uma dádiva, uma graça. Sinônimos da palavra bênção em português são graça, dádiva, favor, benefício, mercê, proteção, aprovação e o ato. Esse cara queria a aprovação do seu pai. Ele lutava por isso. Ele queria ser aprovado. A vida dele foi ser aprovado. Ele sempre estava em segundo lugar. No ventre da sua mãe, ele estava em segundo lugar. A preferência do seu pai, ele estava sempre em segundo lugar. Ele ansiava por ser abençoado. Talvez ele estivesse cansado da medalha de prata. O amor e a admiração é tudo que você e eu buscamos no mundo. Nós nos tornamos os melhores esportistas não por causa do esporte. Vai dizer, como não? Não. Se não tivesse prêmio e reconhecimento, ninguém ia estar treinando na rua. Se não houvesse uma medalha de ouro, uma faixa de chegada, se você não fosse para as capas das revistas, a revista na minha época, né? Hoje você vai para as capas dos sites, né? Dizendo assim, eis aqui o homem mais rápido do mundo, o homem que pulou mais alto, o homem que fez o triatlon. Na verdade, você e eu fazemos esporte para nos sentirmos satisfeitos, dizendo assim, hoje eu fiz mais que ontem, num tempo melhor, que legal. E a gente ainda dá uma gostadinha quando o nosso ego é amaciado por alguém que diz, esse sim, esse é o galáctico. Né, Gava? Os ciclistas usam esse termo, né? Os ciclistas de ponta são chamados pelos pebas de galácticos. Isso, né? É exatamente isso. Então nós não nos tornamos os melhores esportistas por causa do esporte. Ao mesmo tempo, nós queremos a honra que o esporte gera.
Nós também não nos tornamos os melhores funcionários da empresa apenas pelo benefício dos salários. Nós gostamos, tanto que foi inventado lá antigamente a ideia de colocar a foto do funcionário do mês na parede, e ele não ganhava nenhum aumento por causa daquilo, tá? Mas estava lá. E se você já assistiu algum pouquinho de Bob Esponja, você sabe que ele adora o fato de ter todas as fotos, de sempre ter o funcionário do mês em todos os tempos, lá no Siri Cascudo, que é o restaurante onde ele trabalha. Nós gostamos sim do reconhecimento do mundo. Nós queremos a honra de sermos reconhecidos. Nós não nos tornamos os melhores cientistas do mundo por nada. Nós queremos o Nobel, nós queremos um prêmio grande, nós queremos ser reconhecidos pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, pela nossa pesquisa, por aquilo que fazemos. Se você já assistiu um pouquinho daquela série The Big Bang Theory, você sabe que o sonho do Sheldon é ganhar o prêmio Nobel de Física, e ele busca aquilo com um afinco gigantesco. Nós queremos os nossos artigos publicados em revistas, nós queremos que as histórias que escrevemos sejam reconhecidas pelo mundo, e nós queremos os prêmios e os reconhecimentos. Na verdade, você e eu não somos muito diferentes daquele cachorro do Dick Vigarista chamado Muttley, e nós repetimos constantemente que queremos medalha, medalha, medalha. Nós queremos medalhas, troféus, prêmios, fama, reconhecimento, tapete vermelho. E atualmente nós queremos que as mídias sociais e as redes sociais nos adorem. Por isso nós criamos páginas e colocamos lá naquelas páginas coisas que você diz assim, estranho esse negócio, como por exemplo, olha o que eu almocei hoje. E você diz assim, ele quer que eu curta isso? Não entendi. Ou ele quer o quê? Não entendi. Ah, o meu café da manhã, olha onde é que eu estou passando as minhas férias, olha onde é que eu estou. E eu fico perguntando assim, alguns, tudo bem, eu tenho as minhas esquisitices, e as minhas esquisitices é o seguinte, tudo que é feito hoje, eu paro e penso assim, algum ser humano do passado faria isso? Porque se ele não faria, provavelmente o risco disso ser uma inutilidade é grande. Aí eu fico pensando, será que os caras que construíram as pirâmides estavam preocupados em mandar foto para a galera lá da Babilônia, dizendo assim, hoje construindo pirâmide, olha o lanche que o faraó deu para nós, é nóis. Estranho, né? Então, eu tenho essa régua, e tudo que eu faço, eu digo, deixa eu olhar para o passado, se alguém faria, faz sentido, se alguém daquela época não faria, provavelmente é um modismo que daqui a pouco vai deixar de existir, e é inútil. Então, nós hoje temos as mídias sociais, que é, na verdade, o lugar onde nós postamos lá, dizendo assim, me dê um like, por favor, olha a minha vida, olha que legal, olha como eu treino, olha como eu como, olha onde é que eu passo minhas férias, olha o que eu faço, olha o que eu estou lendo, olha o que eu estou... E a gente tem essas ideias, e no fundo, que você e eu estamos procurando, a aprovação das pessoas. Nós temos um vazio no nosso coração, em que nós estamos constantemente tentando preencher. E infelizmente estamos em um mundo que nos dá esse engodo de acharmos que estamos agradando. Jacó passou a vida inteira procurando aprovação. Ele pensou que o fato de ser um bom empregado bastaria, porque a gente pensa, não, acabou ali o negócio? Não. O pai dele foi enganado, o irmão ficou tão bravo com ele, que a mãe chegou para o pai e disse, olha, eu acho melhor a gente mandar o Jacó embora, a vida dele está em risco, se ele continuar aqui, a qualquer momento, o Esaú, lembra que Esaú é o mais forte, é o peludo, e é o ruivo. Não há nada mais bravo do que uma pessoa ruiva. Nunca tire o ruivo do sério, velho. Tá? Por que você acha que os vikings eram tudo ruivo? Não, isso aí é perigosíssimo. Exato, já tinha até Scooby-Doo, era o Ruivo Eric, sempre o culpado pelo Fred. Mas vamos lá. Jacó estava correndo risco de vida. E foi mandado embora. E lá ele foi mandado para morar com um sogro, que até hoje eu não sei como é que a gente fala Labão. Labão eu boto assim, ele era o tio, patrão e sogro de Jacó. Primeiro Labão aceitou ele como seu empregado, e Jacó batalhando e lutando. Pagou pelo casamento com a filha mais nova, recebeu a filha mais velha, depois teve que lutar pela outra filha também. E ele apenas se frustrou. Vá para Gênesis 31,
E tu vê que nós estamos quase chegando no 32, que é a história que nós começamos a leitura. Gênesis 31, do versículo 38, ele está agora derramando sobre o seu tio, empregador, sogro e tudo mais, toda a sua frustração, porque ele sai com a sua família, o sogro vai lá atrás dele e diz assim, o que está acontecendo? E o versículo 38 de Gênesis 31 diz assim, 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, jamais comi um só carneiro do seu rebanho, eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca das suas filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Esse cara está frustrado com seu sogro, / empregador, / tio. Ele está muito frustrado. Ele achou que ele ia conseguir a aprovação que ele não conseguiu com o pai, que ele não conseguiu com a mãe, talvez sendo um bom empregado. E o seu empregador não deu bola para isso, pelo contrário, era cada vez mais, todas as ovelhas estão aí, está faltando alguma? O que aconteceu? Quem roubou? Tu fica de olho aí, porque se acontecer alguma coisa e eu tiver prejuízo, a culpa é sua. Para pensar nisso? Além disso, ele foi enganado. Quero trabalhar 7 anos por essa tua filha. Não tem problema, fica tranquilo. Trabalha 7, recebeu a outra, e aí ele vai lá dizer, o que aconteceu? Trabalha mais 7 e te entrego a outra também, não tem problema. Ele foi toda hora seu salário foi sendo mudado. Naquela época nós não tínhamos o salário mínimo, né, regulamentado, não tinha CLT, e toda hora seu sogro mudava o salário. Não, agora é as cabras que estão pintadas. Não, agora são as listradas. Agora são... E aí tinha sempre alguma coisa. Então Jacó está frustrado com o seu sogro, empregador, tio, dizendo assim, tu nunca me reconheceu, embora tudo que eu já fiz. Ele não tem reconhecimento do pai, do irmão, do sogro. Mas ele também foi encontrar, talvez, reconhecimento na sua esposa preferida, a Raquel, da qual ele trabalhou 14 anos por ela. E ele procurou, em algum momento, um reconhecimento na sua esposa, e talvez alguma bênção nela, e tudo que ele conseguiu foi uma intriga familiar sem precedentes. A vida da família de Jacó é uma bagunça, assim como a minha e a tua. Em meio a essa frustração toda, ele disse, não fui abençoado lá onde eu estava, não sou abençoado aqui onde eu estou, quer saber? Vou voltar. Que de pior pode me acontecer? E esse cara, acostumado a lutar com seu irmão, acostumado a lutar com seu pai, acostumado a lutar com seu tio, acostumado a lutar com suas esposas, acostumado a lutar com os seus filhos, tudo na vida dele foi só luta, luta e luta. Ele resolveu voltar para sua terra. E agora nós chegamos no capítulo 32, que é onde começou a nossa história a respeito de Jacó. E ele está chegando, mas ele tem um grande problema para resolver. O irmão está vivo. Não só o irmão, como o pai está vivo. A mãe morreu e ele sequer pôde estar junto para sepultá-la. Mas o irmão está. E ele diz assim, e agora? Como será que o cara vai me receber? 20 anos já faz aqui. Lembra que nós fomos no 31 e ele falou, 20 anos trabalhei aqui. Então faz 20 anos que eles não se veem. E naquela época não tinha WhatsApp, Instagram, os deslocamentos não eram tão fáceis. Além disso, havia esse sentimento. Eu lembro quando morei em São Paulo, Simone e eu conhecemos umas pessoas que eram incríveis, incríveis. Mas assim, gente que você carregaria no colo tranquilamente. E um dia, uma pessoa desse casal que nós conhecemos e conversávamos com ele, ela disse assim, eu tenho um irmão que faz 15 anos que eu não vejo meu irmão. Eu disse, nossa, mora muito longe? Não, mora ali em outro bairro, aqui em São Paulo mesmo. Puxa vida, hein? Às vezes, como família, nós nos machucamos tanto que a distância, ela não é nem geográfica, ela é do coração mesmo.
A distância é grande. E aí esse homem então manda alguns caras dizer, vão lá ver como é que está meu irmão, leva uns presentes para ele, e ele vai mandando presente, diz, leva esses animais, diz que é tudo para o meu irmão. E aí voltava dizendo assim, e aí, como é que está meu irmão? Está vindo aí com 400 outros homens. Ixi, isso aí parece uma declaração de guerra. Manda mais isso aqui, vai lá. O que aconteceu? Teu irmão olhou e disse, beleza, cadê Jacó? Está lá na frente, continua vindo com os 400 homens. E ele foi ficando cada vez mais desesperado. Por quê? Ele está esperando mais uma luta na sua vida. Ele está preparado para mais uma batalha. Ele não conseguia ver de outra forma, porque o coração dele estava tão envolto nessas lutas da sua vida, que ele não conseguia achar que o irmão dele estava vindo de bondade para cima dele. Às vezes você e eu fazemos o mesmo. Alguém quer se aproximar e nos ajudar, e a gente acha que ele quer se intrometer, interferir e nos confrontar. E às vezes fazemos a mesma coisa, nos preparamos para a guerra. Por fim, esse homem diz assim, não tem mais jeito, vou ter que enfrentar o meu irmão, porque se eu voltar, meu sogro e meus cunhados já querem meu couro, então eu vou seguir em frente. O que ele fez? Ele separou tudo que ele tinha, separou as esposas em caravanas diferentes, os seus filhos, dizendo assim, algum vai sobrar, se der uma luta feia, o outro vai saber, vai dar tempo de voltar, é o melhor que eu posso fazer. Passou todo mundo pelo val do rio Jaboque e ficou sozinho. Tudo pelo que esse homem havia lutado sua vida inteira, estava do lado de lá do rio. E ele viu alguém chegando. Ele viu alguém chegando e era alguém estranho. E quem sabe, no meio de uma das noites mais longas que esse homem já passou na sua vida, fora, ou talvez quando ele perdeu o seu filho, o 11º filho, que foi vendido pelos irmãos, essa é outra história que talvez a gente saiba um dia, possa comentar. Esse estranho se aproximou de Jacó, e Jacó só entregou para ele o que Jacó conseguia entregar, uma bela de uma luta. Como é que está o teu coração? O que você está entregando para as pessoas que se aproximam de ti? O que você tem lutado? Porque às vezes é assim que nós recebemos as pessoas que nos aproximam, ou que se aproximam de nós. A gente vai lutar. E Jacó, nenhum momento passou pela cabeça dele que o irmão estava vindo para fazer as pazes. Note isso. E em nenhum momento ele achou que aquele estranho queria o bem dele e a bênção dele. Ele disse, está aqui para lutar, é a luta que vamos ter. Já me preparo porque amanhã estou preparado para enfrentar. Vai ser só o aquecimento esse negócio. E ele não parou para entender que Deus estava ali. E começou a lutar. E eu não sei você, mas eu já fiz alguns treinos de luta na minha vida. Eu também sou uma pessoa que, como Jacó, de vez em quando tinha que fazer umas lutas. E ainda faço. Mas quando você vai lutar, eu lembro quando eu comecei a fazer jiu-jitsu. E eu comecei a treinar jiu-jitsu com o campeão mundial de jiu-jitsu. Eu sabia porque ele tinha medalha, lembra? A gente gosta de mostrar, né? Tinha medalha, tinha troféu na academia e tudo mais. Mas volta e meia eu conseguia dar uns dribles no meu professor de jiu-jitsu. Eu dizia, se esse é o campeão do mundo, então eu sou quase isso. Mal sabia eu que ele estava deixando algumas coisas acontecer para não frustrar o seu aluno faixa branca logo no início. Quando eu fui treinar boxe, eu treinei boxe contra o campeão gaúcho e campeão brasileiro de boxe. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei no tatame, botei as luvas, botei a protetor bucal, eu disse, agora vamos para cima. Eu até consegui dar uns socos na cara do cara. Não vou dizer quantos eu levei, mas eu consegui. Eu disse, se esse é o campeão gaúcho, eu não estou tão mal assim. Mal sabia eu que ele também estava deixando aquilo. Sabe quando você vai lutar com teu filho, você vai fazer aquela brincadeirinha, e ele é novo e tudo mais, e aí você vai fazer aquelas dobras, você de vez em quando deixa ele te acertar, e você diz para ele, justamente para afirmá-lo, dizendo, parabéns, você foi rápido, você é forte, que soco legal, muito bom, só não faça isso com sua irmã, com sua mãe, com os coleguinhas da aula, com alguns, não com todos, não, estou brincando. Deus fez a mesma coisa com Jacó. Jacó não estava entendendo com quem ele estava lutando. Até que esse ser tocou Jacó na coxa. E é legal que o termo bíblico diz assim, ele só deu uma encostadinha e deslocou
a coxa de Jacó. Isso foi o suficiente para Jacó dizer: peraí, eu estou fazendo o que com quem? Esse ser é muito mais poderoso que eu. Ele podia ter me derrotado logo no início. Por que não o fez? Porque ele está ensinando para Jacó que nem sempre lutar é a melhor saída. Foi quando ele estava perdendo a luta que ele reconheceu quem estava ali na frente. E ele disse: não, agora eu não te deixo ir, porque eu tive a minha vida inteira procurando uma bênção, tu vai me abençoar. E ele disse: sim, é para isso que eu estou aqui, querido. Tu tem uma promessa que não faz ideia. Teus filhos se tornarão um povo, do qual o Messias prometido, que é todo esse plano que nós vimos aqui, virá de um dos teus filhos, essa tua família bagunçada aí. Eu estou aqui sim para te abençoar. Em momento algum eu disse que ia te amaldiçoar, mas quando tu me viu, partiu para cima. Ao se entregar, Jacó venceu. Quando ele parou de lutar, ele venceu. E aí Deus disse que agora ele estava pronto para ser realmente abençoado. Quando parou de lutar, Jacó ouviu o que tanto esperava, dizendo: tu é amado por mim, Jacó. Eu te amo, eu quero te abençoar. Vou estar contigo sempre, todos os dias. Tenho um plano para ti que você não faz ideia. Conheço toda a tua vida. Sei todas as tuas lutas, as que tu já travou e as que tu ainda travará. Pode ficar tranquilo. Mas eu, a partir de agora, te digo que tu não é mais Jacó. Tu é aquele que lutou com Deus e venceu, não por ser o mais forte, porque diante de Deus tu se entregou. Aonde você está procurando a tua bênção? Aonde tu tem buscado a tua bênção? Talvez como Jacó, nós estivemos procurando a nossa bênção na aprovação dos nossos pais. E talvez nós nunca ganhamos isso. Talvez sim. Talvez alguns foram embora tão cedo que se esqueceram de dar a bênção. Talvez nós procuramos a nossa bênção na multiplicidade de bens materiais que nós vamos conquistar. E Jacó era rico. E nós achamos que isso vai nos dar uma bênção. E no fundo, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente sabe que não é isso. Eu nunca conversei com alguém que dissesse: tá bom, chega, não quero mais nada. Talvez você tenha buscado aprovação no teu cônjuge, teu marido ou tua esposa. E você serviu e você está a todo momento procurando e fazendo coisas para ganhar dele talvez uma aprovação. Talvez você esteja buscando isso nos teus filhos e projetando nos teus filhos que se eles tiverem sucesso e foram bem-sucedidos, talvez um dia eles olhem para trás e digam obrigado. E eu não sei se um dia eles vão falar. Não sei. E eu não estou dizendo que eles são malvados. Estou dizendo que eles são exatamente igual a nós. Talvez nós estejamos procurando a nossa aprovação em algum esporte, que nós queremos ser o primeiro, e que nós queremos ser reconhecidos, e que nós queremos chegar lá, e nós queremos as medalhas e as fotos, e a gente quer um monte de coisa. Talvez. Talvez a gente quer ser reconhecido por ser o funcionário exemplar. Aquele que não tira férias, aquele que não tira atestado, aquele que vem trabalhar doente, e está ali a todo momento. E eu vou te dizer, o dia que você não estiver mais naquela empresa, 2 dias depois eles já contrataram alguém. Mas vai ser bem pior. Talvez seja, mas eles vão te substituir, pode ficar bem tranquilo. Talvez você esteja procurando aprovação no teu conhecimento. Não, eu quero ter uma mente erudita, que conhece todas as coisas, e sabe todos os segredos, e descobre tudo, e eu leio livros. Talvez você consiga, mas vou dizer que não adianta. Sempre vai faltar um livro bom para você ler, e sempre alguém vai conhecer alguma coisa que você não sabe. Aonde você está procurando aprovação? Você tem conseguido se entregar diante de Deus e dizer: Deus, é isso que tu quer de mim? Então eu vou parar de lutar. Talvez nós estejamos buscando isso, tentando ser o super pai, o super esportista, o super funcionário, o super filho, o super cônjuge, o super cientista. Talvez nós estejamos escravizando pessoas ao nosso redor, oprimindo-as e obrigando elas a nos adorarem, e obrigando elas a ter nós no mais alto conceito. Eu quero que minha esposa, que os meus filhos, as pessoas que eu conheço, me coloquem em um altar e me adorem. Por quê? Porque eu sou bom.
E talvez o que Deus está dizendo para nós é Salmo 46, versículo 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Parem de lutar. Parem de procurar, querer, ganhar aprovação a todo custo, a todo momento. Parem de tentar postar coisas para ganhar likes, coraçõezinhos e aprovação. E nossa, que legal, que bom, como você está linda nesse vestido que você está saindo hoje. Puxa, que lugar bacana que você está indo tomar um drink hoje. Só toma cuidado com o metanol. Né? E a gente está nessa, nossa, olha o lugar caro que eu fui tirar as minhas férias. Talvez estejamos querendo que isso aconteça para as pessoas olharem e dizerem, esse aí eu não alcanço mesmo, já vou até desistir. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. E talvez, quando isso acontecer, Ele vai nos dizer, você é meu filho ou filha amado. Está lutando por quê? Está lutando por quê? Não sou eu que disse que vou te abençoar? Eu te amo e preencho a tua alma. Volta um pouquinho aí, Salmo 42, versículo 5. E olha que pergunta interessante que Davi está fazendo nesse salmo. E ele diz assim, Salmo 42, 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Te aquieta, minha alma. Não precisa lutar contra todo e contra. Nós precisamos apenas entender quem Deus é. E Deus vai nos dizer, meu filho amado, eu tenho um grande plano para você. E assim como Deus chamou Jacó um dia, Ele chamou você e eu. Porque se somos a igreja, é de nós que vem um grande povo, baseado em Cristo, na cruz e na salvação. E você e eu vamos ser a Bíblia que as pessoas aí fora vão ler. E se nós não estivermos em paz na nossa alma, e não estivermos parados de lutar, o mundo aí fora não vai entender que nós encontramos. Nós vamos continuar lutando e o povo vai dizer, cara, eu tenho um vizinho crente, tá, e aí? Cara, nós vamos ter que batalhar, sabe por quê? Porque ele é crente e vive mais atormentado que eu. Então, se a Bíblia não funciona para ele, não vai funcionar para nós, temos que dar o nosso jeito. E você e eu temos sido mais referências de lutas e anseios e angústias do que de realmente entender quem. Aonde nós temos buscado, porque se não é em Deus que temos encontrado essa aprovação, essa é a imagem da nossa vida. Nós vamos lutar com o que Deus nos oferece, nós vamos estar constantemente insatisfeitos com o que Deus nos dá, e nós vamos estar constantemente lutando contra o propósito de Deus na minha vida. E é isso que vai ser a regra da minha vida. Senhor Deus, assim como Jacó parou de lutar e foi abençoado, ajuda-nos também a isso. Que possamos reconhecer que quando estamos sozinhos e nos livramos de tudo o que nós temos, e chegamos à noite escura da nossa alma, Tu não vem lutar com a gente, Tu vem nos abençoar, Tu vem nos conduzir, nos guiar, nos cuidar. Mas não entendemos isso, e muitas madrugadas passamos lutando como Jacó fez contigo. Até que Tu nos acorde, até que Tu toques a nossa coxa, até que Tu digas por que fazer isso. Nós continuamos lutando. Senhor, acalma a alma de cada um. Não permita que nós fiquemos buscando a aprovação humana e mais do que isso, que não procuremos a Tua aprovação na boca de outras pessoas. Porque não vai acontecer assim. Então tudo o que fazemos, Pai, é Te servir. E servimos a pessoas porque Tu nos pediu, não porque elas vão nos aprovar. No mais, Senhor, queremos apenas com nossa vida mostrar Teu reino, Tua graça, Tua misericórdia, Teu perdão. E é isso que o mundo precisa ouvir. Aquieta a nossa alma. Nos ajuda a compreender isso.
para que possamos desfrutar da tua bênção e não de uma luta contigo. Ajuda-nos a compreender teus propósitos para nós, que são mais altos, mais sublimes do que até mesmo aqueles que nós temos para nós. E me ajuda a aceitar aquilo que tu tens para mim. É isso, Senhor, que nós entregamos em tuas mãos nessa noite. No exemplo de Jacó, que a gente desista da luta para sermos abençoados. Em nome de Jesus. Amém.